Olá, seja bem-vindo ao curso Vendedor Consultor. Meu nome é Luiz Carlos de Souza, sou administrador de empresas e atuo como consultor e realizo treinamento nas áreas de vendas, marketing e merchandising há mais de 15 anos. Nessa oportunidade, vamos entender de que maneira a venda consultiva se diferencia de uma venda considerada normal. Através de exemplos e conceitos, vamos descrever o vendedor consultor e como que este profissional soluciona as necessidades dos seus clientes em potencial. Por acaso você sabe me dizer o que um cliente espera de um vendedor consultor? Não? Então vamos descobrir juntos. Todo cliente espera que o profissional de vendas que ele atende seja capaz de perceber ou até mesmo criar novas necessidades. Afinal, só assim esse vendedor será capaz de oferecer mais do que produtos e serviços. Ele será capaz de oferecer soluções. O cliente de quem estamos falando espera pelo menos 3 coisas no processo de negociação. Primeira, o cliente espera que o vendedor responsável pela negociação conheça bem as características e funções dos produtos ou serviços que está comercializando. Afinal, não tem coisa pior para um cliente do que apresentar uma dúvida ou uma necessidade ao vendedor e não obter resposta, não é mesmo? Mas apenas conhecer o produto não é tudo. A segunda coisa que o cliente procura no vendedor, com quem negocia, é o comprometimento no pós-venda. É responsabilidade de quem negociou a venda acompanhá-la e certificar-se de que o produto foi entregue ou o serviço concluído. Muitos clientes decepcionam-se com as empresas que negociam justamente por falta de atendimento, depois que o negócio é fechado. Lembre-se, um cliente encantado com o atendimento é um cliente fidelizado. E isso vai abrir as portas para novos e maiores negócios. A terceira coisa que todo vendedor consultor precisa conhecer é o mercado em que atua e as suas evoluções. É o consultor quem apresenta as tendências de mercado e as novidades ao seu cliente. Em uma venda consultiva, o vendedor desenvolve inúmeros papéis. Você sabe quais são? Acompanhe. O vendedor consultor deve gerenciar, conhecer o produto profundamente, conhecer o mercado em que atua, vender soluções, agregar valor ao produto ou serviço, vender a imagem da empresa, negociar e assessorar o cliente. De todos os papéis que acabamos de citar, conhecer profundamente o produto é um dos elementos que mais exige atenção do consultor. Mais do que conhecer tecnicamente as funções e possibilidades do produto ou serviço, é preciso acomodá-lo no universo de necessidades do seu cliente. Você entendeu esse conceito? Vamos então citar um exemplo para essa ideia ficar mais clara para você. Imagine um vendedor de imóveis. Diante de compradores empolgados, ele apresenta o apartamento. Esse apartamento possui 56 metros quadrados de área útil, 2 quartos, sendo um suíte e uma garagem coberta. Possui sistema anti-ruído e as louças do banheiro são de ótima qualidade. O custo total é de R$250 mil e você pode parcelar com juros de até 4% ao ano em 30 anos. Sinceramente, você continuaria interessado no imóvel descrito desta maneira? Perceba que todas as orientações passadas pelo vendedor são facilmente encontradas num panfleto descritivo ou no próprio site da imobiliária. O vendedor consultor deve saber, sim, todas essas informações, mas precisa ir muito além. Imagine agora a mesma cena com um vendedor consultor. Esse apartamento é ideal para casais como vocês, que os dois trabalham fora e têm uma vida agitada. Além do espaço interno e do acabamento de primeira linha, a localização é ótima. Aqui na região passam algumas linhas de ônibus que vão para o centro e todo tipo de comércio vocês encontram em volta. Farmácia, padaria, mercado, além de posto de saúde e posto policial. Esse condomínio também é bastante seguro. Possui monitoramento 24 horas, sistema integrado de câmera, portaria, além de espaço para crianças, salão de festa, academia. Vocês podem usufruir de todos esses serviços sem perder tempo com deslocamento. Trata-se de um investimento muito vantajoso. O que podemos notar é que o vendedor consultor consegue identificar atributos do produto
e atendem perfeitamente à necessidade do cliente, como segurança, praticidade, economia de tempo. Além do produto, esse vendedor conhece o perfil do cliente, ou seja, conhece o público-alvo. Você sabia que a maioria dos vendedores conhece as especificações técnicas do produto, mas uma minoria domina informações como preços e utilidades e um número ainda menor tem o costume de acompanhar a entrega do produto ou a realização do serviço? O vendedor consultor conhece o seu produto, a concorrência, o mercado e sabe quando abrir exceções para atender uma necessidade específica de um cliente. Ele negocia de uma forma em que todos saem ganhando. Vamos agora conhecer alguns exemplos de clientes que foram surpreendidos por um vendedor consultor e de outros que se decepcionaram com a falta de preparo do vendedor. Você já foi atendido por um vendedor que leu os seus pensamentos e ofereceu um produto ou serviço que era exatamente o que você precisava? Conte-nos sua experiência. Eu me lembro assim de uma ocasião que eu fui comprar um óculos, né? Aí o vendedor, bem descontraído, no tom descontraído, ele me ofereceu um óculos vermelho, falou que ia combinar com a minha Ferrari, né? No caso eu não tinha uma Ferrari, eu tinha um carro vermelho, né? Então, né, aí ele me pegou, eu tive que comprar o óculos vermelho, no caso. Na verdade, eu acho que compra de livros, né? Pelo período de faculdade, eu fui em uma das lojas e foi excelente atendimento. E venderam o livro exato que eu precisava, eu consegui achar outros que eu estava à procura também, então foi muito bom, assim. Me focou e me levou no local indicado. E uma experiência negativa, com um vendedor que não conseguiu atender sua necessidade porque não entendeu o que você estava procurando? Tipo numa farmácia, né? E estava com um problema, procurando um remédio e o vendedor veio e acabou tentando me vender outros remédios que não tinha nada a ver com o problema que eu tinha, né? O bom vendedor consultor precisa conhecer o mercado em que atua. Geralmente, quando falamos em mercado, pensamos imediatamente no mercado consumidor e só. Mas o mercado não se resume só ao grupo de clientes, não. Agora eu vou apresentá-los, além do mercado de clientes, o mercado concorrente e o mercado fornecedor. É impossível conhecer o mercado sem pesquisar sobre ele. É preciso explorar, buscar informações até então desconhecidas e que dizem respeito à sua área de atuação. Eu vou conversar agora com um funcionário de uma loja e vai contar para a gente as técnicas que eles utilizam para conhecer o mercado da informática. Como vocês identificam a necessidade de cada cliente que procura a loja? A primeira coisa que nós fazemos é separar o cliente de pessoa física de pessoa jurídica. Normalmente, quem compra um computador pessoal para uso em sua residência, nem sempre precisa de um computador muito potente. Já uma empresa, sim, essa precisa e nós identificamos então a necessidade dela, se é trabalhar em rede, se precisa de cargas de dados muito grandes, enfim. Neste caso, nós preparamos um computador mais potente para ela. E também fazemos a pesquisa de satisfação no ato da venda. Isso nos ajuda a melhorar nossos trabalhos e saber se as expectativas do cliente estão sendo atendidas com o nosso atendimento. No ramo em que vocês trabalham, existem muitos fornecedores? Como vocês escolhem os seus fornecedores? Esse é um item bem importante para o nosso negócio. Por nossos produtos são normalmente comercializados sob encomenda. Se o fornecedor não for ágil, com certeza a entrega do nosso produto ao cliente e a nossa venda será comprometida. Também procuramos conhecer muito bem nossos fornecedores, porque alinhar a imagem da nossa empresa a um fornecedor sem boa credibilidade, com certeza prejudicará a nossa empresa. Vocês se importam em conhecer o trabalho da concorrência? Você considera isso importante? Sim, com certeza. Nós recebemos constantemente reclamações de clientes falando da concorrência. Geralmente um cliente insatisfeito muda de fornecedor. Por isso procuramos entender o que aconteceu para ele estar mudando de fornecedor, para que ele também não se sinta prejudicado com a nossa loja. Mas também não podemos ter a ilusão de que sempre nossos concorrentes pisam na bola. Por isso eu particularmente faço um estudo do mercado para saber os prazos, os preços e a qualidade dos produtos que são ofertados por ele. Assim eu consigo saber se os nossos produtos são iguais, melhores ou piores que o deles.
Assim, obviamente, evita que o nosso cliente de novo migre para outro fornecedor. Como você pode ver na nossa entrevista, para conhecer o mercado é preciso observar cada um dos elementos da relação comercial. Você só estará seguro quanto ao seu produto ou serviço se conhecer também o que os concorrentes estão oferecendo e se conhecer ainda a opinião do seu cliente sobre o seu negócio. E uma última dica fundamental para o vendedor consultor que quer conhecer bem o seu mercado: faça e refaça pesquisas sempre que necessário. Lembre-se, as informações envelhecem rapidamente e é preciso atualizar suas pesquisas. Nesse primeiro bloco do nosso curso, aprendemos algumas características que formam o bom vendedor consultor. Vamos relembrar algumas delas. O profissional de vendas conhece bem o produto que está vendendo e o mercado em que atua, incluindo aí o cliente, os concorrentes e os fornecedores. Ele acompanha todas as etapas da venda, inclusive o pós-venda. Esse momento é importantíssimo para o cliente, pois ele não pode se sentir abandonado caso exista algum problema na entrega do produto ou conclusão do serviço. O bom vendedor oferece mais do que produtos. Ele apresenta soluções para as necessidades do cliente. E nunca é demais lembrar, oferece soluções para necessidades que o cliente sabe que tem e para aquelas que ele nem sabe que tem. No próximo bloco, vamos descobrir como realizar um bom planejamento de vendas e a sua importância para fechar bons negócios. O planejamento estratégico é um processo gerencial que orienta a direção da empresa, buscando facilitar os processos e prever o tempo necessário para o alcance dos objetivos da organização. Para você entender melhor, quando planejamos os passos de uma atividade, isso torna mais fácil a execução da mesma e, consequentemente, aumentam as chances de essa atividade dar certo e ser realizada no menor tempo possível, evitando assim o retrabalho. Antes de iniciar um planejamento, o vendedor consultor precisa observar os diversos atributos da venda que dependem da sua atitude. O vendedor consultor é um representante da empresa, do produto ou do serviço que vende. Esse profissional precisa cuidar para que seja uma presença agradável diante do cliente. Seja bem-humorado. Mau humor ou aparência de cansaço não combinam com alguém que diz oferecer a solução ideal para um cliente. Mostre firmeza, a entonação da voz denuncia sua segurança ou não sobre o que você está falando durante a negociação. Prefira palavras positivas como vamos resolver, podemos atendê-lo, estamos à disposição, temos o produto certo. Cuide de sua aparência. Os homens devem manter a barba feita e os cabelos bem penteados. Cuide com as unhas. Você vai apertar a mão do cliente sempre que fechar um ótimo negócio. Escolha as roupas bem passadas e limpas. Evite perfumes muito fortes. As mulheres devem maquiar-se, mas sem exageros. Procure usar roupas apropriadas para cada ocasião. É importante evitar roupas excessivamente justas e decotadas. Sua presença deve ser marcante, mas não pode correr o risco de ser insuportável. A imagem da empresa é também uma responsabilidade do profissional de vendas. É ele quem destaca as facilidades e diferenciais de atendimento oferecidos pela empresa, além de mostrar a solidez da mesma no mercado em que atua. Uma dica: comprove tudo isso citando outros importantes clientes que a sua empresa já conquistou. E mais uma dica muito importante: já diz o ditado, quem não é visto não é lembrado. É fundamental que o vendedor se preocupe em contatar o cliente que já conquistou e oferecer novidades e conferir se o produto ou o serviço prestado por sua empresa continua sendo útil e atendendo às necessidades dele. É sempre bom lembrar, cuide bem dos seus clientes, senão a concorrência o fará. Nós já falamos aqui que muitos vendedores não conhecem as utilidades dos produtos ou serviços que negociam. Por isso mesmo, esses profissionais acabam perdendo muitos negócios. Observe que, além de conhecer bem, o consultor precisa desenvolver uma forma interessante de explicar ao seu cliente o produto que está oferecendo. Lembre-se de que uma das melhores formas de convencer alguém é a demonstração. Seja criativo,
tenha amostras, folders, catálogos ou exemplos ou fotos em mãos. Jamais visite seu cliente sem ter em mãos um material de apoio. Por mais que você seja hábil em argumentar, o cliente não vai investir seu dinheiro em um produto do qual só ouviu falar. Geralmente, quando falamos em comunicação assertiva, pensamos apenas no poder de convencimento do vendedor. Mas além de todas as dicas que já demos aqui, sobre falar com firmeza e cuidar para apresentar-se como uma figura agradável, o vendedor consultor também precisa desenvolver a capacidade de ouvir a necessidade do seu cliente. Jamais corra o risco de oferecer um produto ou serviço que não resolve a necessidade do comprador só porque não ouviu todos os pré-requisitos e necessidades que ele tentou apresentar. Procure sempre mostrar ao seu cliente a área de atuação da sua empresa, ou seja, em que cidades, estados e até países vocês estão presentes. Essa informação aumenta o seu poder de venda. Vamos imaginar, por exemplo, uma rede de restaurantes que tenha lojas em 3 estados diferentes. Eles precisam oferecer o mesmo cardápio em todas as lojas. Quem você acha que vai ganhar na concorrência? O fornecedor de peixes e frutos do mar que atende a todos os estados ou aquele fornecedor que só consegue atender uma das lojas? É isso mesmo. O fornecedor que atende todos os restaurantes vai ganhar na concorrência e justamente por causa da cobertura geográfica. Já sabemos que o vendedor consultor deve dominar todas as informações relacionadas ao seu produto e à sua empresa, mas ele também deve conhecer o perfil do cliente para elaborar uma estratégia de abordagem mais adequada. Existem 4 tipos de clientes e são eles: o tipo pragmático, que possui um perfil mais racional e que geralmente decide com rapidez, geralmente apresenta tom de voz seguro, é prático nas suas perguntas, indo sempre direto ao ponto. O tipo analítico, que também é muito racional e normalmente demora para tomar decisões. Esse cliente é do tipo que pesquisa profundamente o negócio. Costuma ser perfeccionista e metódico. O tipo expressivo, que se envolve mais emocionalmente e que também decide rapidamente. Trata-se de um cliente intuitivo e muito eloquente. E finalmente, o tipo afável, que também se envolve emocionalmente, mas que demora mais para tomar decisões. Em geral, são pessoas de gestos calmos, voz suave, muito tradicionais e que evitam conflitos. Esses diferentes tipos de pessoas são facilmente identificáveis logo após os primeiros contatos. E é importante conhecer as características de cada cliente para que o consultor tenha êxito na sua abordagem. Não adianta utilizar o apelo emocional para convencer um cliente pragmático. Assim como pressionar um cliente afável não vai fazer com que ele se decida mais rápido pelo negócio. É interessante também, sempre que possível, sondar e pesquisar sobre os novos clientes com pessoas que já tenham atendido essas pessoas em outras oportunidades. Com base nesses elementos que acabamos de comentar, o consultor de vendas deve sempre realizar 2 tipos de planejamento. O primeiro planejamento é, na verdade, um comportamento diário e contínuo de sempre atualizar-se em relação ao mercado, à sua empresa, ao produto ou serviço que comercializa, e também sobre cada cliente, seja o que já atende ou o que pretende conquistar. Já o segundo planejamento busca atender cada demanda especificamente. Geralmente é projetado entre um dia e uma semana antes da negociação. Esse planejamento prevê a abordagem do cliente, considerando aí o perfil desse comprador, e também serve como base para a negociação de condições de pagamento e prazos de entrega. Considerando nesses casos a capacidade de produção da empresa representada e suas políticas de vendas. Durante muito tempo acreditava-se que a venda era um processo único, que não existiam etapas. A nova maneira de enxergar uma negociação como um processo composto por várias etapas nos leva a entender que a venda precisa ser desenhada passo a passo. Mas como é possível sistematizar uma venda? Nós vamos conversar agora com o vendedor consultor e descobrir como ele prepara uma negociação. Antes de você sair de casa, faça a liçãozinha básica, que é simples. É você sair com o teu objetivo. O que é que eu vou fazer hoje? Né?
Eu acredito que em vendas, se você não tem uma missão, né, se você não tem um objetivo, a dificuldade que você vai ter de vender é muito grande, porque você não está nem se convencendo a si. Então eu diria que para você ter sucesso em vendas, primeiro, acredite que você faz a diferença para você primeiro, né, e depois que você pode fazer as pessoas realizarem algo através do teu produto. Então eu penso que o vendedor ele tem que, primeiro, gostar muito do que faz. Segundo, ele tem que criar como objetivo dele que ele pode fazer alguma coisa diferente na vida dos outros, não só dele. Ele vai conseguir realizar sonhos de pessoas e dele. Então eu estou hoje com, não vou falar a minha idade, vocês vão com certeza adivinhar aí, mas toda a minha vida eu vendi, né? E tenho orgulho de dizer para qualquer pessoa, o que você faz? Eu sou vendedor. Como pudemos ver, para realizar uma boa venda é preciso criar um roteiro. Mesmo que pareça trabalhoso de início, essa é a melhor forma de minimizar os riscos de levar um não do seu cliente em potencial. Antes de qualquer coisa, é preciso conhecer o cliente, pesquisando sobre ele. Em seguida, revise o seu portfólio de produtos ou serviços e descubra quais itens podem atender a demanda desse cliente. Por fim, agende a visita e confirme as condições de entrega e de pagamento para não prometer o que não poderá cumprir. Mesmo com planejamento, ainda existe o risco de surgir algo inesperado. Então lembre-se, se com o planejamento os problemas surgem, sem ele, os obstáculos que aparecem durante a negociação correm o risco de se tornar insuperáveis. Até aqui falamos da preparação para realizar a melhor abordagem possível. Agora vamos conversar sobre esse exato momento, o encontro entre o consultor e o seu cliente. Esse início do contato é fundamental para o início da relação. O maior desafio é criar uma sintonia com o cliente. E isso que vai permitir que a comunicação dali em diante seja realmente produtiva. Evite já iniciar a conversa falando da sua empresa ou do seu produto. Procure desenvolver um comentário sobre algum fato que tenha ocorrido naquele dia ou naquela semana. Chamamos esse comentário inicial de quebra-gelo. Apenas no caso do atendimento receptivo, ou seja, quando o próprio cliente procura sua empresa ou produto, é que você deve descobrir rapidamente qual é a necessidade dele e procurar ajudá-lo. Mas evite jargões como "em que posso ajudá-lo?" ou "pois não". Jamais robotize o atendimento. Mas voltando ao nosso consultor que visita o seu potencial cliente pela primeira vez, seja tranquilo. Perceba o tempo do cliente para só então começar a falar do seu produto. Quanto ao fato de ser agradável e divertido, cuide para não se tornar inconveniente. Nem todas as piadas cabem num ambiente de negócio. Mas destaque-se dos concorrentes, oferecendo um aperto de mão firme ou um brilho no olhar que demonstre ao comprador sua convicção sobre o produto que vai oferecer. Durante a negociação é importante considerar algumas questões. Primeiro, o seu futuro cliente julga a empresa para a qual você trabalha através de você, ou seja, analisando a sua postura e desempenho enquanto negociador. Segundo, nem sempre o cliente sabe o que quer, mas ele sempre sabe o que não está bom ou o que poderia estar melhor. É aí que você entra, escute o seu prospect e então você poderá oferecer soluções práticas e possíveis que vão deixá-lo muito satisfeito. Terceiro, se na primeira negociação o seu prospect não comprar, não desanime. O fato dele não ter comprado na primeira oportunidade não impede que ele queira negociar com você em outra situação. Portanto, fique atento e mantenha contato. Quarto, durante a negociação, sempre que possível, mostre dados estatísticos. Esses documentos passam credibilidade ao cliente e, dependendo da informação, podem surpreendê-lo e até convencê-lo de que precisa negociar com você. Muitos vendedores são impecáveis no processo de abordagem do cliente e se valem apenas disso para desenvolver o seu papel. O processo é um pouco mais complexo, mas possível. É preciso ir além, ser bom em todas as demais etapas também. Cabe ao vendedor ou consultor cuidar para que a relação com o cliente seja transparente e esforçar-se no sentido de sempre garantir ao cliente e à sua empresa negociações de ganha-ganha.
Isso quer dizer que todo o negócio proposto deve ser realmente vantajoso para todas as partes. Para isso, é importante que você, consultor, seja interessado nas necessidades do seu cliente. Ouça com paciência e atenção os questionamentos, as exigências, as dificuldades. Exercite ainda juntar essas informações e procurar soluções dentro do seu portfólio de produtos para atender aquela necessidade identificada. Dessa maneira, você irá adiantar-se em relação ao cliente, oferecendo soluções que ele ainda não descobriu que possui e convencendo-o de que a sua empresa é a mais segura para ele negociar. Nesse segundo bloco, entendemos um pouco mais sobre as etapas de uma boa venda. Você lembra quais são elas? Vamos repassar juntos. Primeiro, uma boa venda começa com o planejamento estratégico. Nesse momento, o vendedor se cerca do máximo de informações sobre o perfil do mercado e como irá participar desse mercado. Segundo, lembra quais são os atributos da negociação sobre os quais o vendedor é o responsável? Cabe a ele cuidar da própria imagem e da imagem da empresa perante o cliente. Estabelecer uma boa comunicação, demonstrar bem o produto e mostrar o alcance geográfico da empresa. Terceiro, e os tipos de clientes? Eles são 4, o pragmático, o analítico, o expressivo e o afável. Lembre-se, existe um jeito certo de tratar com cada um deles. Quarto, na pré-venda, outro aspecto que tratamos nesse bloco, o vendedor faz um estudo detalhado sobre o cliente que vai atender e pré-seleciona os produtos que podem interessá-lo. Quinto, nesse bloco tratamos ainda da abertura da venda, indicando para você como abordar o cliente e estabelecer uma relação de confiança. No próximo bloco, vamos conversar um pouco mais sobre a venda e descobrir como a sondagem e a argumentação influenciam o cliente e o motivam a fechar negócio com você. Nós já conversamos aqui sobre o desafio de conhecer a vontade do cliente e descobrir as vontades ou necessidades que nem ele mesmo sabe que possui. Mas como encorajar esse cliente a falar aquilo que o consultor precisa saber? Uma das principais atitudes do consultor é pensar nas perguntas certas. É preciso escolher perguntas que não geram polêmica e que encorajem o cliente a falar sobre as suas expectativas, seus problemas e suas necessidades. Ao consultor, fica a responsabilidade de decifrar e organizar essas informações recebidas e descobrir soluções reais para o comprador. Sempre que falamos em negociação, precisamos lembrar que estamos falando de pessoas, mesmo que sejam representantes de empresas e que essas empresas possuam políticas de compra e venda. É sempre importante considerar o perfil do comprador responsável. Vou aproveitar para dar a vocês algumas dicas de perguntas de exploração ou sondagem para cada tipo de comprador. Imagina aquele cliente que fala o tempo todo e desvia a conversa do foco inicial. Nesse caso, é o vendedor quem vai reconduzi-lo educadamente, mas de modo objetivo, ao assunto da venda. Dica: para esse perfil de comprador, escolha perguntas fechadas que exijam respostas objetivas e curtas. Como, por exemplo, em quanto tempo você precisa dessa solução? Ou você prefere a máquina programada ou que permita vários tipos de programação? Perceba que para essas perguntas, as respostas podem ser apenas um determinado tempo, ou sim ou não. Ou seja, são perguntas focadas com poucas possibilidades de resposta. Já quando encontramos um cliente mais tímido e silencioso, precisamos incentivá-lo a falar para descobrirmos como ajudá-lo. Dica: nesses casos, opte por perguntas amplas que exijam a opinião ou explicações mais detalhadas por parte do comprador. Como, por exemplo, que tipos de problemas você tem para finalizar o produto? Ou o que você gostaria de melhorar nesse processo? Nesses casos, o cliente será forçado a explicar sua resposta. Quando o consultor se preocupa em conhecer as condições do cliente e suas reais necessidades, ouvindo-o atentamente, evita empurrar para cima dele produtos ou serviços que o mesmo não precisa ou não pode pagar. Lembre-se, toda venda desnecessária é venda de uma vez só. Se o cliente se sentir enganado, não voltará a comprar com você ou com a sua empresa. Após uma boa sondagem, você deve conseguir, primeiro, identificar os sonhos,
paixões, necessidades, enfim, todas as vontades que o seu cliente expressou e até aquelas que ele não falou, mas que ficaram claras por causa dos comentários feitos. Segundo, depois dessa conversa, o cliente já deve ter estabelecido uma relação direta de confiança com você. Terceiro, com tantas informações, já deve ser possível formular um argumento que atenda todas as expectativas expostas e possibilite o fechamento de um bom negócio. E é desta argumentação que vamos falar agora. Depois de ouvir atentamente o cliente, você já sabe qual é o melhor produto para atendê-lo. Só falta convencê-lo disso. Para tanto, você utilizará argumentos dirigidos às necessidades do comprador ou da empresa, o que permitirá um maior índice de acerto. Mas como fazer isso? Em primeiro lugar, estabeleça para o cliente o valor da mercadoria. Mas não se engane, valor da mercadoria não quer dizer apenas preço. Comprove que o valor a ser investido, comparado aos benefícios que você vai listar, é muito vantajoso. Para ficar mais claro para você, vamos imaginar que o cliente chegue na loja de informática dizendo que precisa com urgência de um HD externo de 500 GB de capacidade. HD externo é uma espécie de memória onde é possível armazenar todo tipo de arquivo, como livros, planilhas, músicas, fotos e vídeos. Um simples vendedor vai apenas informar o preço de um HD. São apenas R$200. Já o vendedor consultor vai além. Ele vai pesquisar junto ao cliente que tipo de arquivo precisa armazenar. Digamos que o cliente em questão seja um fotógrafo de eventos e que semanalmente ele precisa arquivar centenas de fotos ou vídeos. Nesse caso, quanto mais memória, melhor para o cliente. E o nosso consultor oferece então uma outra opção. Um outro HD com 1 TB de capacidade. Para quem não sabe, 1 TB é o dobro de 500 GB. O vendedor consultor vai explicar para o cliente em questão que o HD de 500 GB que ele mesmo pediu inicialmente custa R$200 e que o HD de 1 TB custa apenas R$300. Nesse caso, se o cliente optar pela sugestão do consultor, economizará pelo menos R$100, não é verdade? Considerando aí que ele pode adquirir o dobro da capacidade por um custo apenas 50% maior. Mas note que essa não é a única vantagem. O consultor vendedor também vai argumentar com o cliente que o número e o tamanho de arquivos que ele precisa guardar são muito altos e que um HD de 500 vai resolver o seu problema por pouco tempo. Então, resumindo, além da economia financeira, o cliente também vai economizar tempo, já que não precisará se preocupar tão cedo com memória para armazenar suas fotos. O que você precisa considerar em relação ao cliente é que quase sempre ele conhece menos do mercado e das opções do produto ou serviço do que você. Por isso, a responsabilidade de orientá-lo e identificar a melhor solução é do vendedor consultor. Diante de uma explicação como a que acabamos de sugerir, é muito provável que o cliente fique interessado pelo produto e sinta a necessidade de possuí-lo. Portanto, durante a argumentação, cabe ao consultor despertar a AIDA no cliente. A AIDA é um modelo desenvolvido por Elmo Lewis em 1898, com o objetivo de definir os pensamentos de uma pessoa no momento da compra. Como o próprio Elmo definiu, cabe ao vendedor atrair a atenção do cliente, manter o interesse do mesmo e criar nele o desejo para iniciar a ação de compra, efetivamente. Quando falamos em argumentação, muitas pessoas associam essa prática ao muito falar, mas argumentar não é exatamente falar bastante. Estamos falando aqui de convicção, de convencer o cliente sobre o valor do produto ou serviço, como até exemplificamos, e de conquistar a sua confiança. E uma das melhores maneiras de desenvolver a confiabilidade de uma pessoa sobre um produto é demonstrando a performance do mesmo. Temos aqui uma lata de tinta verde. Apenas olhando a lata, não é possível identificar exatamente que verde é esse. Verde claro? Verde escuro? Existem tantos tons de verde, não é mesmo? Nesse caso, a maioria das fábricas de tinta desenvolve um mostruário com a sua paleta de cores. E no meio de tantos verdes, o cliente pode escolher exatamente aquele que considera ideal para cobrir as superfícies que deseja. Afinal,
Ele não está comprando só uma tinta, está dando cor a alguma coisa especial que pode ser sua sala, seu quarto, seu escritório. O cliente não compra só um produto, ele sempre adquire um benefício. Existem ainda outras formas de demonstração muito poderosas e nós vamos conhecer mais uma. Estamos numa feira livre e aqui nós temos inúmeras barracas que vendem diversos alimentos, como frutas e verduras. O fato de o produto estar exposto já ajuda o consumidor a escolher pelo aspecto visual, não é verdade? Mas existem mais alguns argumentos que o feirante utiliza para ganhar a concorrência. Por exemplo, dar ao cliente a opção de experimentar o produto facilita a venda? Ajuda. A degustação é muito importante porque a pessoa degustando a fruta, ela vai ter certeza que a mercadoria é de primeira, é uma coisa boa e facilita muito a venda. Que outras estratégias você usa para convencer o cliente a comprar o seu produto? Dando opções e variedades de mercadoria, com produtos diferenciados de outras lojas, tendo um bom atendimento, atenção para o cliente e procurar ouvir o cliente, ver o que ele gosta, para poder sempre estar oferecendo mercadoria de boa qualidade. Como você pode ver, a demonstração é um argumento muito poderoso para convencer o seu cliente. Vimos aqui que existem várias maneiras de demonstrar um produto. E é durante a sondagem que você vai perceber qual é a forma de mostrar o produto ao seu comprador em potencial. Agora atenção, existe um erro muito comum entre os consultores que você deve evitar. Jamais compare o seu produto com o da concorrência. Convença o seu cliente sobre o seu produto ou empresa pelas vantagens e diferenciais deles e nunca criticando o seu concorrente. Se você utilizar todas as nossas orientações durante a argumentação, criará no cliente uma sensação de perda caso ele não adquira o produto que você está oferecendo. E para despertar esse interesse, veja agora algumas dicas de palavras e frases que você deve utilizar sempre que possível. É maravilhoso, exclusivo, novidade, é moderno, é prático, é econômico, é versátil, é resistente. Você notou que no início tínhamos apenas uma sala e que à medida que os itens foram acrescentados, ela se transformou em um espaço único que qualquer pessoa adoraria ter na sua casa. Com esse exemplo, queremos explicar que ao final de uma demonstração, o cliente deve estar ciente de como funciona o produto, quais os diferenciais que ele apresenta, de que maneira ele será útil e convicto de que não se trata só de uma compra, e sim de uma oportunidade única. Aí é só fechar a venda. Antes de falarmos sobre o fechamento da venda, vamos recapitular as orientações desse terceiro bloco. Primeiro, falamos aqui sobre a sondagem e a importância de ouvir o cliente e descobrir o que realmente ele quer, o que precisa e que problemas ele precisa solucionar. Depois falamos sobre as várias formas de argumentação e descobrimos que nesse momento o vendedor precisa aplicar a IDA. Vamos lembrar o que significa essa sigla. A de atenção, I de interesse, D de desejo e A de ação. Ou seja, o vendedor precisa atrair a atenção do cliente, manter o interesse sobre a oferta e despertar nele o desejo de possuir o produto, motivando aí uma ação por parte do cliente. Depois disso, só falta mesmo fechar a venda e com grandes chances de ótimos negócios. Confira mais essa etapa de processo no nosso próximo bloco. A finalização ou fechamento da venda é tão importante quanto a abordagem, a sondagem e a argumentação. Se o vendedor consultor não estiver atento nesse momento, de nada terá adiantado o esforço nas etapas anteriores da negociação. Considerando que o início do processo tenha sido bem feito, a finalização flui normalmente, mas não se iluda, o cliente dificilmente vai implorar para fazer negócios com você. Perder a venda no fechamento é como bater um pênalti na trave. Já dizia a música, bola na trave não altera o placar. Preste atenção nas técnicas de fechamento que vamos tratar agora e você fechará ótimos negócios aqui para frente.
Durante o fechamento da venda, tenha sempre em mãos o material necessário para a realização do pedido, bloco de pedido, conexão com a internet para envio online, se for o padrão da sua empresa. Mesmo que pareça básica essa informação, existem consultores que não tomam esse cuidado e passam ao cliente a impressão de desorganização, muitas vezes desmotivando-o da compra. Outro risco que se corre, quando o pedido não é feito dentro de um padrão, é o erro no envio do produto, ocasionando desgaste na imagem da empresa e transtornos desnecessários. Certifique-se também da disponibilidade em estoque e dos prazos que a sua empresa possui para atender o cliente. Nunca corra o risco de oferecer um produto em falta ou ter que reagendar a entrega por combinar prazos impossíveis de serem atendidos. Muitos negócios acabam desfeitos depois de fechados porque a empresa não consegue atender a demanda dentro das condições estabelecidas durante a negociação. Você sabia que existem alguns elementos que merecem ser considerados quando pensamos no fechamento da venda? Acompanhe comigo. Primeiro, jamais implore para que o cliente compre. Vocês estão negociando, ninguém está fazendo caridade. Frases como "compre, por favor" ou "compre para ajudar e manter a minha família" não combinam com o ambiente de negócios e ao seu cliente não pode se sentir constrangido se optar por não adquirir o seu produto. Segundo, não implore ou insista, mas persista. Enquanto o cliente se mostrar indeciso, argumente com ele. Se a decisão ainda não está tomada, a questão ainda não foi finalizada e você tem espaço para convencê-lo de que oferece a melhor solução. Terceiro, continue ouvindo mesmo que o produto já tenha sido apresentado. O cliente ainda pode estar inseguro e é sua obrigação mostrar interesse pelas dúvidas dele. Ouça-o com muita atenção e procurando compreendê-lo. Só assim você realmente poderá ajudar. Podemos dizer que o fechamento do negócio é a hora da verdade sobre a negociação e a relação estabelecida entre o cliente e o consultor. Nunca desista de negociar frente aos questionamentos ou desistência do cliente. Se todas as etapas anteriores à negociação foram cumpridas corretamente e a venda não foi realizada, então é preciso refletir sobre o ocorrido e identificar o momento em que o cliente desistiu da compra e o porquê. Você acha que acabou? O fechamento de vendas ainda possui alguns segredos que podem auxiliá-lo na construção de negócios de sucesso. Vou listar aqui 5 pontos que devem ser observados por todo bom consultor. Esses pontos foram listados pela especialista norte-americana Andrea Nierenberg e, se forem corretamente analisados e aplicados, vão ajudá-lo e muito na realização de boas vendas. Em primeiro lugar, lembre-se de que o ego é parte da personalidade, tanto do vendedor quanto do cliente, e influencia na autoestima. Portanto, o ego deve ser controlado para que exista equilíbrio de interesses e um bom relacionamento entre as partes. Dica importante: o vendedor precisa entender que na maioria das vezes deverá ser o primeiro a ceder diante de um impasse. Outro aspecto a ser observado pelo consultor é a paciência. Entenda que muitos clientes não retornam às suas ligações, negociam devagar e demoram para se decidir. Não se sinta frustrado por isso. Mesmo sabendo que está oferecendo a melhor solução para a necessidade do cliente, nunca fique impaciente. A impaciência leva ao descontrole emocional e isso afasta o cliente. Seja honesto e, sempre que possível, avise-o que vai tornar a procurá-lo. Dica importante: enquanto a negociação não estiver concluída, pergunte ao cliente como é a melhor forma de contatá-lo. Com isso, você perceberá qual cliente que não quer mesmo comprar, aquele que tem urgência para decidir por necessidades internas e aquele que realmente só está na dúvida. Busque sintonia com o cliente, compreendendo claramente o que ele está pensando. Em alguns momentos, a proposta de serviço, o produto, precisa ser readequada. Se nesse momento surgirem novas dúvidas, e isso é normal, reafirme esses pontos e aumente as suas chances de sucesso. Dica importante: nunca imagine o que o cliente quer. Você não pode só achar que ele deseja ou precisa de algo. Você precisa ter certeza para não arriscar uma solução que imaginou atendê-lo e errar. Seja prudente na hora de estabelecer os níveis de formalidade dessa nova relação. De início, opte pelo senhor ou senhora e, na sequência,
é o próprio cliente quem vai lhe mostrar como prefere ser tratado. Dica importante: evite gírias, perguntas de fórum íntimo ou que exponham alguma limitação do cliente. Imagine uma situação em que a cliente parece grávida, você tentando ser simpático, pergunta para quando é o bebê e descobre que na verdade sua cliente só está acima do peso. Uma pergunta infeliz como essa pode botar a perder todo o seu trabalho. Seja interessante. É sua obrigação travar uma conversa amistosa e interessante para o cliente. Se percebeu que o assunto não cativou, troque. Dica importante: não julgue o gosto e os interesses das outras pessoas pelos seus próprios valores e opiniões. O mundo é composto por pessoas diferentes e o foco aqui é agradar o cliente, não você. Depois de tantas informações, você já conhece bem a postura que o vendedor consultor deve ter durante o fechamento da venda. Agora eu vou te dar dicas importantíssimas sobre o cliente que está prestes a fechar um negócio com você. Quando está convencido de que aquele é um bom negócio, o cliente costuma mostrar através de algumas atitudes. 1. Ele fica menos tenso, relaxa e as suas mãos ficam mais abertas. 2. Outra atitude involuntária do cliente nesse momento e que mostra o interesse pelo produto é o fato de inclinar-se na direção do vendedor. 3. O cliente convencido concorda com a cabeça sobre todos os itens que o consultor comenta e, numa clara demonstração de que está se desarmando, descruza as pernas. 4. Por fim, outra dica de que o interesse é real é quando o cliente torna a observar os folders, catálogos ou qualquer outro material de demonstração que o vendedor esteja utilizando. Só depois de todo o trabalho desenvolvido, algum desses sinais for notado, existem grandes chances de você comemorar uma ótima venda. O seu cliente está prestes a assinar o pedido. Que tal recapitularmos o processo de venda? Vamos lá. Uma boa venda começa na preparação, com pesquisa sobre a empresa e o comprador, sempre que possível, e no planejamento. Depois disso vem a marcação da visita, quando finalmente o vendedor poderá fazer a sondagem ou exploração, a argumentação e finalmente o fechamento. No filme Do Que as Mulheres Gostam, o personagem Nick Marshall, representado pelo ator Mel Gibson, ganha uma grande conta de publicidade ao apresentar uma campanha para uma marca esportiva, com foco no público feminino. Vamos dar uma olhadinha? Você não fica diante do espelho antes de correr pensando no que a estrada achará da sua roupa. Você não quer ouvir suas piadas e fingindo gostar para correr nela. Não seria mais fácil correr com roupas sensuais? A estrada não exige que você esteja de batom. Não quer nem saber sua idade. Você não se sente constrangida porque está ganhando bem. E pode visitar a estrada quando quiser. Tenha passado um dia ou apenas algumas horas desde o seu último encontro. A única coisa que a estrada quer é que você vá visitá-la de vez em quando. Nike. Sem jogo. Só esporte. Perfeito. Nesta história, o personagem é um profissional de sucesso na área de propaganda e que se vê ameaçado pela chegada de uma concorrente mulher com ideias mais criativas que as suas. E depois de um acidente que ele passa a ouvir literalmente os pensamentos de todas as mulheres e, com base em tudo que ouve, cria a campanha perfeita para o público feminino, conforme vimos no vídeo. E a sua agência acaba ganhando a concorrência. Nesse exemplo fica muito clara a importância de cada etapa do processo que citamos aqui. Mas como o conhecimento nunca é demais, e ainda pensando na sua formação completa, enquanto vendedor consultor, vamos acrescentar mais algumas orientações valiosas para o seu exercício diário. Preparado? O consultor, como já dissemos anteriormente, não vende produtos, vende soluções. Por isso mesmo, para o cliente, você não é apenas um vendedor, mas você é um facilitador. Alguém que o ajuda a aumentar os lucros, a produção e o giro de estoque. Com tanta responsabilidade, a motivação do vendedor parte dele mesmo todos os dias. Cabe a você ter sempre a iniciativa e se automotivar. O consultor de verdade define objetivos e persegue cada um deles para se transformar num realizador. E por fim, o consultor de vendas deve ter disposição para correr riscos. Você tem coragem de correr riscos? Muitas pessoas temem quando falamos de assumir riscos e se desencorajam diante de uma decisão importante.
Mas correr riscos não é exatamente ser imprudente, não é verdade? O segredo está justamente nisso, em analisar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. O processo de tomar decisão consiste em analisar, então, esses pontos positivos, orientar para a equipe quais são, fazer com que eles se coordenem com esses pontos para procurar fazer com que o projeto tenha uma conclusão mais assertiva, dada essa decisão que foi tomada. Por outro lado, nesse mesmo momento, antes ainda da decisão, deve-se explorar todos os pontos negativos e desenvolver planos para poder mitigar, reduzir, eliminar esses riscos que possam acontecer, fazendo com que a gente consiga ter mais assertividade nessa decisão tomada em conjunto com a equipe. Para você, qual o perfil de quem corre riscos? O perfil do profissional que toma a decisão normalmente começa com aquele que aceita desafios, ele encara desafios, ele está preparado para isso. Aliado a um conhecimento estratégico, que ele precisa estar antenado na empresa, onde a empresa está indo, as direções da empresa, somando ainda com a visão sistêmica. Ele precisa ter elementos que façam com que a decisão que ele tome seja mais assertiva para poder concluir aquele projeto com sucesso. Definitivamente, ser um consultor de sucesso exige do profissional muita flexibilidade, uma mente aberta e disposição a conhecer cada vez mais sobre o mercado e o perfil dos clientes. Trata-se de uma profissão apaixonante e que demanda muita dedicação. Além de tudo que já falamos aqui, ainda podemos lembrar que o bom consultor é capaz de trabalhar em equipe e tem muita facilidade para fazer amigos e clientes. Trata-se de uma pessoa interessante. O bom consultor também pratica inteligência emocional, é multifuncional, ou seja, é capaz de realizar diferentes tarefas com qualidade. E é flexível considerando sempre a opinião das pessoas à sua volta. O bom vendedor não pode ser estressado, irritado, não pode se desesperar diante das incertezas e deve desenvolver a capacidade de se relacionar bem com pessoas de todas as classes sociais, econômicas e de diferentes culturas e sempre buscar atualizações sobre os mais diversos temas. Se todos esses aspectos forem observados e você estiver disposto a evoluir sempre nessa profissão, então não será mais que um vendedor. Você terá se transformado num autêntico vendedor consultor. É o que a gente espera. Bons negócios e até a próxima.